Boca Quente, o programa diário frente a frente com a boa informação e responsável pelos grandes debates polêmicos e sérios. Pereira. Muito boa tarde, professor Herbert Melo, boa tarde, Raimundo Soares, no comando da operação técnica, meu amigo Cartacho Neto, que faz a operação de vídeo. Mandar um abraço ao companheiro Ian Braga, que está lá no Rio Grande do Norte, e abraçar todos os ouvintes da difusora, espalhados no recanto desse país e até no exterior. Mas, meus amigos e minhas amigas, entre os tantos temas que foram destacados aqui nas manchetes, tem um que desde ontem toma conta da imprensa, mas ele foi pouco aprofundado, porque parecem que ficam querendo deixar o povo à margem desses assuntos. Todos sabem que nós estamos, já há algum tempo, discutindo a tão falada reforma tributária aqui nesse Brasil, e os analistas econômicos e a grande mídia diz que para a nossa economia crescer, nós precisamos dessa reforma tributária, e aí o governo fez um esforço enorme, ela passou na Câmara, está lá no Senado. Primeiro foi a PEC para autorizar essa reforma, uma emenda constitucional, aprovada com grande esforço. Pois bem, ontem parte dessa reforma, que já é a parte que vai complementar aquilo que foi definido na emenda constitucional, foi analisada na Câmara dos Deputados. E lá tinha uma proposta, meus caros ouvintes, para taxar as grandes fortunas desse país. E como era esse projeto? Ora, 0,5% para quem tivesse um patrimônio entre 10 milhões e 40 milhões de reais. Ia ter uma taxação de 0,5%. Para quem tinha uma fortuna variando entre 40 milhões e 80 milhões, 1%. E para quem tivesse bens, uma fortuna que ultrapassasse os 80 milhões, 1,5%. Pois ontem, a nossa representação federal, os nossos deputados, rejeitaram essa proposta por 262 votos contra esse novo imposto e 136 que foram favoráveis. E aí não tem surpresa. Quem acompanha a declaração de renda dos nossos deputados, da nossa representação, vê que nós temos milionários, gente rica, representando as camadas sociais do Brasil. Eu já disse aqui, essa é a pior representação que nós temos lá em Brasília. Eu não sei como é que a nossa sociedade, que os nossos eleitores tenham um cuidado na escolha do prefeito, tenham um cuidado na escolha do governador, do presidente da República, do vereador que vai lhe representar nas câmaras, mas quando chega na eleição de deputado, parece que essa preocupação desaparece. Basta o líder político que já recebeu as benesses por fora, já vendeu o curral eleitoral, dizer: olha, meu deputado é fulano, meu senador é fulano, que os votos caem assim na urna, como se fosse essas frutas que caem quando estão maduras. E aí, por que eu estou falando isso? Porque no Brasil a coisa é muito desigual. Quem paga imposto mesmo nesse país são os pobres, é a classe média, são os trabalhadores. Os muitos ricos contam com isenções, contam com mecanismos que podem reduzir drasticamente o quanto pagam efetivamente de impostos. Já o trabalhador, o imposto é descontado na sua fonte de renda. Não tem para onde correr, não. Todo mês está lá, no seu contra-cheque, no seu olerite,
E aí, não tem o que ele fazer, não tem a quem reclamar. Para os ricos demais, os impostos ou a tributação é muito menos severa. Por que aqui no Brasil a tributação sobre renda e patrimônio representa uma taxa menor da tributação? A parcela que sobra da renda dos ricos é menos tributada. Porque uma parcela relevante dessas grandes fortunas vem do recebimento de lucros, de dividendos, de empresas, de ações, que são isentas aqui no Brasil. E aí, quando nós temos uma oportunidade de corrigir essa distorção, porque além de ser taxado na fonte, o pobre paga imposto, e quando eu falo de imposto de renda, por exemplo, quem é o professor, o médico, o policial, paga mais imposto do que os milionários. O pobre, tudo que vai comprar, tudo que vai fazer, cada serviço que precisa, está pagando imposto, e já foi taxado lá no seu salário. E aí, quando o Brasil tinha essa possibilidade de avançar nesse aspecto dentro dessa reforma, acontece aquilo que a gente já previa. Os milionários, os donos de grandes fortunas, eles são preparados, eles têm os lobbies, eles são organizados. E não passa nada lá no Congresso não que venha prejudicar esse povo não. Quem vai continuar pagando imposto nesse país é o pequeno, é o trabalhador, é a classe média, aqueles que têm menos. E aí o Brasil poderia, sem atingir diretamente essas grandes fortunas, arrecadar um imposto que possibilitasse mais investimentos na saúde e na educação, sem colocar um peso maior na classe trabalhadora, em todos nós que estamos aqui embaixo dessa pirâmide. Mas fazer o quê? Se nós mesmos somos culpados da representação que a gente coloca lá no Congresso Nacional. A gente elege os ricos, a gente elege aqueles que são de famílias tradicionais na política, e a gente imaginar que esse povo vai defender os interesses nossos, é querer se enganar. O máximo que a gente pode ainda ter um suspiro é quando esses deputados dão um pouquinho daquela fortuna de dinheiro que corre lá em Brasília, nos cofres do governo, e mandam uma emenda para aqui, uma emenda para acolá, e faz festa, e faz campanha, e se mantém no poder com o próprio dinheiro do povo, com o próprio imposto que é arrecadado, porque esse dinheiro não vem do céu não, é nosso. E aí eles distribuem o nosso dinheiro, eles pagam poucos impostos e fazem as campanhas, se mantêm no poder. Quem de nós aqui tem alguma perspectiva de que possamos furar essa bolha e ter uma representação popular, uma representação de trabalhador dentro dessa representação federal nossa? Quando um senador na Paraíba eleito, e nós já tivemos um Mariz, nós já tivemos um Rui Carneiro, mesmo sendo de oligarquia, mas voltados, no caso de Rui Carneiro, mais voltado para os interesses mais populares. Quando nós vamos ter realmente uma representação política identificada com a real situação nossa, de um Estado pobre, com um povo pobre, e que precisa ter um investimento do governo para mudar a triste situação que a maioria dos municípios passam, e na hora de se buscar, não existe mágica, para se investir tem que ter recurso.
Acabou-se aquele tempo do Tesouro Nacional começar a rodar moeda na hora que precisar. Mandar fazer dinheiro para aumentar a dívida. Não tem mais isso não. Agora, quando vai chegando perto de gastar o que está arrecadado, acende a luz vermelha e o governo tem que buscar cortar na carne. Cortar na carne. Mas na hora de buscarmos esses recursos, era de se esperar. Quem é rico, quem é milionário, quem tem grandes fortunas, quer continuar enricando cada vez mais, e o povo pobre é que paga essa conta. Boa tarde. Boca Quente, o programa diário frente a frente com a boa informação e responsável pelos grandes debates polêmicos e sérios.